Igreja Batista da Vila Helena, junto com o meu querido pastor Paulo, que está aqui ao meu lado me assessorando aqui, me ajudando. Na base ali, na técnica está o Paulo Vitor, né? Sempre dando uma força. Obrigado, Paulo. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra, depois nós vamos orar, que é tão importante nós termos este momento de oração, de nós falarmos com Deus. Eu quero só compartilhar um textinho com vocês da importância da oração na nossa vida. Como é importante nós orarmos, né? E você não precisa se preocupar se da forma como você ora, tudo do jeito que você está, porque a oração é uma conversa, né? É uma conversa, uma exposição daquilo que você está dizendo, mas o importante é que você precisa conversar, né? Falar, ou a sua voz precisa sair dessa conversa, na verdade, na sua relação com Deus, o Criador, o seu Criador, né? E não importa como está a sua situação, como você está, se você está bem, ou se você está mal, o importante é que você mantenha este contato com Deus. Oração é isso, é o seu relacionamento com Deus. E tem um textinho, né? Tem um texto na Palavra de Deus que eu acho assim, para quem já conhece, né? O apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja que está em Éfeso, né? Aos Efésios, no finalzinho ali do capítulo, né? Do capítulo 6, no finalzinho do livro, ele faz algumas colocações de como nós cristãos devemos nos posicionar mediante a oração, né? E o momento que estamos vivendo, que na verdade nós, pastor Paulo sempre ressalta isso, nós somos recrutados para uma guerra. Pode parecer romântico, bonito tudo, quando a gente está na igreja, que a gente fala que é cristão, que nós temos uma vida cristã, hoje, mas tudo isso hoje tem por detrás existe uma razão, né? Um motivo que nós somos chamados, e a razão é que nós entramos numa guerra espiritual, né? E Paulo fala justamente isso, tirando a parte que nós nos mostramos sempre que estamos bem, que estamos felizes e que as coisas vão dar certo. Por detrás disso existe uma guerra, né? Uma batalha que só pode ser ultrapassada através da oração. Então o texto lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante. Eu vou ler para vocês aqui, e só vou comentar rapidamente algumas coisas e depois nós vamos orar. E você que estiver um pedido de oração, coloque aí para nós vamos ler, hoje nós vamos orar pelos motivos de oração. Eu tenho aqui um motivo de oração, eu tenho uma causa na justiça, eu trouxe aqui para mim orar junto com os irmãos. Você que está com uma enfermidade, tem um pedido, está triste, está deprimido, não importa, seja qual for a situação, vamos juntos, hoje nós vamos orar, né, em nome de Jesus, para que Deus possa intervir, né, nos seus problemas, nas suas petições. E eu tenho certeza, tenho fé de que Deus nunca nos desamparou, né? E a oração do justo, né, dos santos, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, né? Então, nós temos certeza que a única maneira que nós temos de estarmos juntos é na oração. Então, queridos, voltando àquilo que eu estava falando, o texto a carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, olha o que Paulo está falando para eles no finalzinho do livro, depois de Paulo ter ensinado para eles algumas coisas sobre relacionamentos com marido e mulher, pais e filhos, empregados,
Paulo vai falando com esta igreja, que ela está um pouco confusa, ali com a doutrina mesmo, né, de como se comportar como igreja. E Paulo instrui os irmãos em Éfeso em algumas coisas. E no final ele fala uma coisa muito importante para nós, que é um texto que nós devemos meditar nele e tentar viver o máximo possível desse texto. Diz assim, ó: finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, olha só, irmãos, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra as espirituais do mal nas regiões celestiais. Vou repetir aqui, ó, o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele está dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas e nem contra coisas, a nossa luta está nas regiões celestiais, né? Em outras versões diz assim, contra as forças demoníacas deste mal, contra demônios mesmo, né? E ele continua aqui. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Olha só, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Se preparem, fiquem preparados ali, né? E permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, ao qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e preservem na oração por todos os santos. Então, este é a ordem de Paulo, o recado de Paulo para esses irmãos. E nesse texto existem duas posições aqui, irmãos. Ele começa nos instruindo, para que nós possamos nos defender. Ele diz assim, ó: cingindo-se com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, com a preparação do evangelho da paz, afincando os pés na palavra. Ele começa assim, ó: então primeiro você coloca essas coisas, essas ferramentas para você se proteger. Dentro de um contexto de oração que ele está explicando. Quando vocês orarem, vistam-se da verdade. Nós conhecemos a verdade, né? Sejam santos, através da justiça, né? E calce preparação do evangelho da paz, né? Fincando os pés na palavra. Antes da oração, precisamos ter essas verdades na nossa vida. A verdade, a justiça, que é a confiança de que nós somos justificados por Cristo e que nenhuma condenação há para nós. Precisamos ter essa confiança. E a segunda coisa é que nós temos que estar com nossos pés fincados na palavra. Essa igreja é uma igreja que preza muito pela palavra. Existe aqui um curso de teologia que o pastor se esforça para nos dar. Existe a escola dominical de manhã, onde nós temos um estudo bíblico forte. Tudo isso é para quê? Porque juntando essas coisas e mais a oração, nós conseguimos lutar contra as regiões celestiais. Porque este é o nosso alvo, é ultrapassar essa barreira que impede que as nossas orações sejam lá. E a nossa vida aqui no horizontal reflete no vertical. Não é verdade? Então, só para deixar bem claro que nessa primeira parte do texto, ele fala assim, coloca essas armaduras, essas proteções, para que vocês possam se defender. Mas na parte final ele diz, olha, tem um escudo da fé e
a salvação, né, em Cristo. Ele diz assim, mantenha-se firme, cingindo com o cinto da verdade, couraça da justiça, tendo os pés calçados com a multidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, ao qual vocês poderão apagar os dados inflamados do maligno, e usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ou seja, irmãos, mais do que isso, nós precisamos ter um escudo para nos proteger, que é a fé. Nós precisamos ter a certeza da salvação. Uma vez comprado e lavado pelo sangue de Jesus, você é salvo em Cristo. Não tenha dúvida disso. Isso tem que ser uma convicção na sua vida, que você está salvo e você está lutando dia a dia por essa salvação. E por fim, você tem a palavra de Deus. Por isso que nós estudamos a palavra, conhecemos, nos esforçamos. Você vê que é um conjunto de coisas. Não é só a oração somente. Muitos sobem os montes para orar. Tudo certo, isso é válido, é muito bom mesmo. Mas não tem o conteúdo da palavra. Não, como que você vai aplicar todo o poder que Deus vai te dar se você não saber como fazer isso, né? Então, por isso que é importante. Você vê que para que as nossas orações sejam respondidas, nós precisamos de um conjunto de coisas, né? Nós precisamos da verdade, da justiça, ter conhecimento da palavra, ter fé, saber nos defendermos e confiar nas promessas de Deus na nossa vida. Porque você tem que avaliar a sua vida, se esse conjunto está na sua vida, não é verdade? Porque é muito importante nós pensarmos nisso. Porque às vezes, irmãos, nós temos alguns outros textos em que há momentos que nós oramos sozinhos no nosso quarto, no secreto do quarto, Deus diz. Tem coisas que só você e Deus sabem. Tem coisas que nós oramos junto com a igreja, pedimos para que a igreja ore por nós, clamando. Foi assim quando Silas e Paulo estavam na prisão, a igreja orou, as pessoas foram libertas. Outras situações, uns orando pelos outros, com imposição de mãos, todos esses momentos de oração são importantes. Então nós precisamos saber em que momentos nós estamos, na verdade, quando nós oramos. Há um momento que você está intercedendo por alguém, você abre mão das suas petições para interceder por uma enfermidade, uma causa de alguém, e então você passa a ser um intercessor. Às vezes você ora e sustenta uma igreja com suas orações, joelho, orando pelos pastores, pela esposa do pastor, pelos líderes. Tudo isso é importante também. Então, a vida de oração, ela existe vários motivos, razões, porque nós devemos orar em todo o tempo. Ele diz assim, com toda oração e súplica, tendo em mente que estejam atentos e preservem na oração por todos os santos, sempre orando uns pelos outros. Então, a importância da oração na nossa vida. E é isso, eu tenho uma experiência muito forte. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Que poder que é? O poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. O nosso limite humano, ele termina quando nós não podemos fazer nada, não é verdade? A nossa limitação, ela é bem grande. O pastor estava falando sobre isso, somos muito limitados. E quando nós oramos, nós abrimos uma barreira, quebramos uma barreira e abrimos um portal diante de Deus para que o sobrenatural aconteça na nossa vida, não é verdade? Eu tenho uma causa na justiça que está aqui, onde o juiz, eu ganhei em primeira instância, está tudo... eu estou tudo dentro da lei, eu tenho direito, tudo, mas porém ele disse, eu não vou pagar. Mudou a lei a partir de 2020, uma decisão do Supremo. Então aqui os meus advogados ficaram espantados com a decisão do juiz. Isso como? Nunca tinha visto isso. Né? E eu conversando com a minha esposa, disse, vamos apresentar a nossa causa ao juiz dos juízes. Vou apresentar diante de Deus essa petição, junto com os irmãos e outras orações, através disso, irmãos. Então, queridos, é importante que nós estejamos com essas verdades na vida. Eu acredito muito, né, no poder da oração, sabe?
Acredito muito na oração individual, na oração com os irmãos, na oração com a igreja. Os cultos de orações nas igrejas, eu me coloco nessa também, né? São vazios onde eles deveriam ser os mais cheios, porque sem oração, né, sem nós apresentarmos a Deus com súplica, nós não conseguiremos ir muito longe. Aí nós vamos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, e aí às vezes ficamos pelo caminho, e às vezes fracassamos, mas Deus só quer que nós falamos com Ele. E às vezes nós temos que falar com Deus de várias formas. Às vezes você fala com Deus agradecendo, você fala com Deus pedindo, você fala com Deus intercedendo, você fala com Deus se lamentando, reclamando. Ele é a pessoa certa. Por isso que a oração ela não é extremamente formal. Eu não estou aqui dando aula de oração, eu só estou fazendo uma introdução para que nós possamos, daqui a pouco nós vamos orar, para que nós possamos entender que a oração diante de Deus é como você está. Você vai diante de Deus como você está. Se nós estivermos num lugar sagrado, né, igual nesse templo que foi separado e consagrado para o Senhor, Deus está aqui. Mas se você estiver numa situação de desespero e entrar no banheiro da sua empresa, por exemplo, Deus vai estar lá ouvindo a sua oração também. Puxa, Leandro, mas é no banheiro. Não importa a situação que você esteja. O que importa é como que você está falando com Deus. E às vezes, você vê como é que é, em situação de desespero, quando acontece alguma coisa, nós falamos, Jesus, me livra numa batida. Quantas vezes nós colocamos? E somos livres. Deus nos livra de situações que nós clamamos em segundos ali, e o Senhor ouve este clamor, e às vezes nos livra de uma batida, de um acidente ou de uma situação difícil. Então, queridos, Deus não é um Deus distante, né? Paulo está dizendo aqui, tome cuidado, né? Porque as suas orações elas precisam ser constantes, em todo o tempo, né? Orando, e com súplica mesmo, porque o diabo, né? O mal aqui, Satanás, ele luta, ele tenta te cercar para que você caia mesmo, que você fraqueje, que você desista. E nós sabemos que o diabo não pode tocar em nós, mas ele está ao nosso derredor. E em volta de nós acampam os anjos. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme. Mas ele fica ao nosso derredor esperando uma falha, na verdade, esperando um momento em que abra uma brecha, uma janela, uma porta, e ele, através dessa brecha, dessa porta, ele pode entrar na nossa vida e tocar especificamente naquele ponto, né? Então nós temos que cercar a nossa vida de oração e chegar para que nas regiões celestiais essa luta não passe a ser mais nossa, mas do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem a capacidade de vencer, né, esse mundo espiritual que está ali. Então, tudo que nós fazemos aqui é ligado no mundo espiritual. Então, Paulo está dizendo isso para os Efésios. Então, você tá revestido de tudo isso, né? Da salvação, da verdade, da justiça, calçou os pés com o evangelho da paz, está se firmando na palavra, está envolvido na obra de Deus, no reino de Deus, está preocupado com o reino de Deus, né? com o seu chamado, né? Como que você sabe se você tem um chamado de Deus para a obra? Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas eu me sinto incapaz, eu não me sinto autoridade, porque eu preciso arrumar minha vida primeiro. Não, querido. Se você se preocupa com o reino de Deus, se isso incomoda você, que você precisa fazer alguma coisa, é porque você tem um chamado para a obra. E com certeza, né, o nosso inimigo, o diabo, ele tenta de todas as formas impedir que você realize a obra de Deus no reino de Deus. Na verdade, dentro do reino. Seja onde você estiver, né? Você sabe que quem proíbe, quem cerca você, quem coloca coisas na sua mente, é o diabo.
e você precisa se posicionar. Então, Paulo diz assim, esteja firme, né? Fortaleçam, fiquem firmes, se posicione, né? Fique em posição de ataque, se prepare, né? Quando vocês forem para a oração, porque é uma guerra mesmo. O diabo nem quer que você ore às vezes, né? Cerca você para que, às vezes tomando o seu tempo, não deixando você parar para orar simplesmente, nem 10 minutos, nem 5, nem meia hora, nem 1 hora, porque a nossa vida ela tem que ser regada, é como uma chuva, é como um regador em uma planta, em um jardim, em uma colheita, em uma plantação. A oração ela é a chuva que cai e rega as nossas raízes, as nossas fontes. Amém, irmãos? Então, não deixem de orar sempre. Nesse momento, nesses dias que tem essa live de segunda-feira, ore, aproveite esse momento, ore junto. Quando tiver o culto aqui de oração, venha, faça um esforço para vir. Quando tiver presencial novamente, nessa pandemia. Amém, queridos? E nós vamos orar. E eu quero que você ore junto comigo, se você puder, dobre seu joelho. E nós vamos orar vamos orar por nós, vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar pela igreja. A Kátia pede oração por uma causa na justiça, amanhã tem audiência. A Maria Antônia também por uma causa na justiça. Nós vamos orar, desculpa, eu estou lendo aqui, se eu viro o rosto, eu estou me adaptando aqui, o pastor está me ajudando, tá bom? Eu também, queridos, tenho uma causa na justiça, até trouxe aqui mostrar para vocês, ó. E vamos orar mesmo. Eu acredito, quando eu estou orando por essa causa, eu imagino o juiz ali tendo um momento assim, ele fala, mas por que eu estou fazendo isso? E se for justo, se for de direito nosso, Deus vai nos conceder, não é verdade? Eu acredito nisso. Você que tem uma enfermidade, você que está passando por problemas, por lutas, você que está com depressão, com tristeza, coloque aí coloque a sua fé em ação, nós vamos orar daqui a pouco. Eu ouvi aqui a Maria Antônia, peço oração para a minha família. Nós vamos orar também pela família, vamos ter um momento de oração agora. E você ora mesmo, junto aí, e para que Deus possa nos ouvir. Não tenha limites para falar com Deus, né? Fale com Deus. Se você não pode orar agora, ore no secreto do seu quarto, ore de madrugada, mas não tenha limites para orar a Deus. Se você não tem palavras, o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca, mas eu vou dar alguns motivos para você orar. Ore sempre lógico, agradeça a Deus pela sua vida, pela saúde que você tem. Ore pelos pastores e líderes da sua igreja. Ore pela igreja, pela igreja no Brasil, por todas as instituições. Ore pela sua família. Ore pelo país. Não é porque você é da direita, da esquerda, do centro, do meio, né? Que você não ore pelos países. Nós cristãos, toda autoridade colocada sobre a nossa vida, ela vem do Senhor. Se o Senhor põe Ele e tira quem Ele quer, quando Ele quiser. Então, nesse momento, nós vamos orar. Amém? Vamos ter um momento de oração. Eu queria que você curvasse a sua fonte, que você elevasse o seu pensamento a Deus. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui junto com os irmãos na igreja, junto com o pastor, com a sua família. Nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de seu Filho Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, pela saúde, pelo sustento, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem preparado para nós e teve preparado durante esse dia. E se estamos aqui é porque o Senhor permitiu. Então, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso mesmo, e a sua misericórdia nos alcançou. Somos gratos a Ti, eu te agradeço pela minha família, pela minha esposa e pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha sogra, que são pessoas que são mais próximas de mim. Eu sempre peço, o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos livrado, Senhor,
desta pandemia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado, tem nos ensinado como, apesar dos nossos cuidados, mas o Senhor tem tido misericórdia e não tem tocado na nossa vida, e de muito, Senhor. Então eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, por esta igreja, pelo pastor Paulo, pela pastora, Senhor, pelos seus filhos, este homem que tem dedicado a sua vida. Pedimos que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Senhor, que o Senhor coloque a provisão na vida dele, que os sonhos, os desejos, Senhor, que ele tem colocado no coração sejam realizados, os projetos e planos para essa igreja, tudo aquilo que tem cercado a sua vida, ó Deus, que o Senhor olhe por ele, abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, guardando, livrando a sua família, Senhor, movendo as águas, retirando as pedras, Senhor. Por isso nós te pedimos, pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, dos seus filhos, deste ministério, ó Deus, com novas perspectivas, com novos sonhos. Deus abençoa, venha sobre este ministério, essa igreja aqui, da Igreja Batista da Vila Helena, que nós sejamos, Senhor, uma referência para este bairro, que nós sejamos uma referência para essa cidade, que nós tenhamos estratégias, Senhor, meios, para que nós possamos alcançar as vidas, que esta é a nossa missão. Tudo que nós fazemos para o Senhor, para que o seu reino seja estabelecido, para que o seu reino cresça. Senhor, os planos, as ideias e o esforço é nosso, mas a palavra final é do Senhor. É o Senhor quem dá, Senhor, o crescimento. É o Senhor quem nos permite que as estacas sejam alargadas. Por isso, nós apresentamos o pastor Paulo e esse ministério, os obreiros dessa igreja, todos eles, os pastores, os líderes, homens e mulheres, Senhor, e os ministérios dessa igreja, que sejam estabelecidos, que eles cresçam, Senhor, debaixo da sua graça, debaixo do Senhor, da sua palavra, conforme o Senhor quer, não conforme nós queremos, mas que o Senhor, Pai, possa dar crescimento. Senhor, envia obreiros, envia pessoas nesta igreja, nesse ministério para nos ajudar, para que nós possamos, ó Deus, ter pessoas que possam nos ajudar, envia homens, mulheres, casais, jovens. Nós te pedimos, envia, Senhor, para essa igreja, porque aqui é um lugar onde nós vamos colher os frutos daquilo que nós estamos plantando, Deus. E as pessoas que estão tristes, estão deprimidas, que não sabem aonde ir, nos cultos, nas lives, nos relacionamentos, ó Deus, envia para cá, que as portas estão abertas, Senhor, nos cultos, nas pessoas, aqueles que representam o seu reino, em todo, Senhor, em toda a nossa vida, em toda a nossa igreja. Abençoa os ministérios, cada um, que eles possam crescer, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão aqui, que venham nos visitar, que pediram oração, ó Deus, que tem causa na justiça, Senhor. Essas pessoas que amanhã têm uma audiência, as duas irmãs, a Kátia, Senhor, que tem uma audiência amanhã, que está na mão do juiz, a decisão. O Senhor sabe qual é a melhor sentença que vai sair, mas se for possível, se for favorável à nossa irmã, Deus, faça isso, o Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar, Senhor, as letras, o conhecimento, o pensamento, a decisão de um juiz. O poder está nas suas mãos, nas causas que temos aqui. Deus, faz isso, Pai. Na minha causa, na justiça também, que eu tenho orado, tenho colocado, Senhor, apresentando também a minha causa, que o Senhor possa olhar e julgar essa causa, se for da sua vontade, se for correto e justo. Nós não queremos nem mais nem menos daquilo que nós merecemos, Senhor, somente que seja feita a justiça. Por isso, coloca a sua mão amanhã, alcança, Senhor, essas vidas que precisam que vão ter amanhã, Senhor, o julgamento. Nós colocamos esses homens nas suas mãos. Deus, nós te pedimos agora para aquelas pessoas que estão enfermas, que estão nos leitos de hospitais, que alguns estão nas suas casas, ó Deus, que tem seus parentes, que estão com Covid, que estão com outras enfermidades, com doenças, Senhor, que os médicos fizeram um diagnóstico, Senhor, e eles disseram que não tem mais saída, os médicos já deram o resultado final. Deus, nós apresentamos em nome de Jesus esses familiares, essas pessoas, nas suas mãos, para que eles possam ser alcançados, que eles possam ser curados
conforme a sua vontade, porque só o Senhor tem o poder de restaurar uma vida, de ressuscitar um morto, através, Senhor, da sua palavra. Basta uma palavra sua e as pessoas serão curadas, serão transformadas, serão ressuscitadas, mas que a sua vontade seja feita, ó Deus. Aqueles que estão enfermos na sua casa, nossos irmãos e irmãs dessa comunidade, dessa igreja, deste bairro, que eles possam ser alcançados, ó Deus, pelo poder da oração, da sua palavra, com um toque especial, Deus. Nós te pedimos, Senhor, por este bairro, Senhor, por esta cidade. Nós pedimos que essa igreja, Senhor, ela seja um bálsamo, um alicerce para as vidas, para as pessoas que estão aqui próximas de nós, nossos vizinhos, da direita, da esquerda, de frente, de trás, da nossa casa onde nós moramos, que usa a nossa vida, usa a nossa casa para que sejamos, Senhor, o instrumento de bênção para essas pessoas, ó Deus, nossos amigos, nossos parentes, ó Deus, que possam ser abençoados através de nós, através da palavra. Nós não somos perfeitos, nós não somos o dono da verdade, nem dono da razão, mas nós conhecemos o Deus perfeito, o Deus que é o Deus da razão, que é o Deus que tem o controle nas suas mãos. Foi Ele quem nos criou. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos. Te pedimos, Senhor, pelas mulheres, pelos homens que estão, Senhor, nesse momento nos assistindo, que sejam tocados, agraciados pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, pelos jovens, pelas aquelas famílias que têm seus filhos, talvez envolvidos, Senhor, com drogas, com prostituição, ou os casais que estão separados. Deus, nós te pedimos, neste momento, que o Senhor toque, entre nos lares, aqueles que estão abertos, restaura os casamentos, restaura os filhos que estão perdidos, ó Pai, o homem, a mulher, a criança. Deus, restaura os lares, as casas, as famílias, em nome de Jesus nós te pedimos. Não queremos, Senhor, ser somente mensageiros de más notícias, não, Deus. Às vezes nós recebemos uma notícia que nos entristeceu, que nos feriu, mas nessa noite nós apresentamos diante de Ti e dizemos: Deus, nos livra, Senhor, de todo o mal, de todo o perigo, de toda a ansiedade. Nos livra, como diz aqui o texto de Efésios, das ciladas, das armadilhas do diabo contra nós, contra esta igreja, contra o pastor e sua família, contra os homens de Deus. Ó Pai, livra-nos dessa cilada, faz que os nossos olhos fiquem abertos para que nós possamos ver e sentir, Senhor, quando nós sentimos que quando o inimigo quer nos atacar, nós possamos saber que a sua mão poderosa vai nos proteger, vai nos livrar, vai nos trazer de volta, Senhor, por caminho. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus, e dissemos que a nossa vida está nas suas mãos. Queremos, Senhor, te pedir, ó Deus, por todos os missionários, toda a igreja que está no Brasil, que está passando por um momento difícil, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estabelecer o seu reino sobre o Brasil, sobre os líderes das igrejas, sobre os pastores, as autoridades, ó Deus, constituídas, para que nós possamos ser um reflexo do amor de Deus sobre o Brasil, Senhor. Restaura a nossa nação, Senhor, restaura o nosso país, livra ele, Senhor, dessa pandemia terrível, livra, Senhor, a nossa cidade, a cidade de Sorocaba, o nosso bairro, que, Senhor, que possamos ser instrumentos de bênção. Nesse momento nós abençoamos essa cidade, este bairro, este país, este estado, Deus, colocamos nas suas mãos, porque sabemos que a resposta vem do povo de Deus, vem dos seus filhos que oram, que buscam, que, Senhor, que intercede, que se não for ao Senhor estar ao nosso lado, certamente nós já teríamos sido consumidos pelo inimigo, mas o Senhor nos livra, nos guarda, nos protege, é o Senhor que nos direciona, a nossa vida, Senhor, está nas suas mãos. Por isso nós acreditamos, nós te pedimos, ó Deus, ouça o clamor do seu povo, restaura, Senhor, a sua igreja, aviva, Senhor, a sua igreja,
não só local, mas a igreja em todo o Brasil, que nós sejamos, Senhor, instrumentos de bênção para este país, que nós sejamos instrumento de bênção, Senhor, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, porque nós somos homens e falhos, mas o Deus que nós cremos, que nós confiamos, que nós servimos, esse é o Deus poderoso. Por isso nós te pedimos que este poder que vem do Senhor, ó Pai, que vem através de nós, sejam repartidos, Senhor, com as pessoas, porque nós cremos que o milagre está nas suas mãos, ó Deus. O Senhor pode fazer todas as coisas se o Senhor quiser. O Senhor pode, Senhor, curar, libertar, restaurar, trazer a vida, fechar as portas, ganhar as causas. Tudo está nas suas mãos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e que a sua obra e a obra do Espírito Santo, Senhor, seja mais do que perfeita nas nossas vidas, porque o Senhor está nos aperfeiçoando como homens, mas nós confiamos em Ti, porque somos uma igreja que busca o Senhor, que busca o Deus vivo, o Deus poderoso, é o Deus que abre as portas, que fecha as portas, que nos momentos de alegria ou de tristeza, o Senhor está conosco. É o Deus que nós buscamos. Nesta noite, nós clamamos, Senhor, e declaramos em nome de Jesus, que todo o seu povo, todas as pessoas que estão, Senhor, pedindo oração, Senhor, que estão colocando a sua fé em ação agora, serão atendidas, ó Pai, conforme a sua vontade. Se o Senhor tiver que dizer sim, diga sim. Se o Senhor tiver que dizer não, o Senhor vai dizer não, mas a resposta virá. E nós sabemos que nós podemos confiar num Deus que nunca nos deixa sem resposta. Como nós ouvimos aqui, ó Deus, Deus nunca deixou de responder às nossas orações. Em nome de Jesus nós te pedimos, o seu Filho amado, que deu o seu sangue por nós, é nele que nós cremos. Por isso, em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos e somos gratos, Senhor, porque o Senhor respondeu às nossas orações. Amém? Amém, queridos? Deixa uma resposta aí para nós do que você achou dessa palavra. Conta o testemunho na igreja se Deus respondeu às suas orações, né? É importante saber isso. Mas oração é isso. É nós apresentarmos tudo diante de Deus. Tudo o que nós fazemos, nós temos que apresentar diante de Deus. Amém? E eu acho que eu vou encerrar aqui, pastor. Sim, 38. Fique à vontade. E eu sou muito grato a Deus por conhecer essa igreja, os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo aqui, né, alguns familiares, e saber que eu sou muito grato a Deus. Não sou uma pessoa perfeita, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena muito servir Jesus. Né? E se você ainda não tem um encontro com Jesus, procure ter. Porque não existe outro caminho, querido. Infelizmente, não existe outro caminho. Meu sogro dizia sempre para nós que existia duas portas, a estreita e a larga. Né? A larga é fácil, todo mundo vai, mas a estreita é difícil. Por isso que nós, cristãos, estamos, como o pastor sempre diz aqui, em uma guerra espiritual, que nós só vamos poder passar por ela, juntos, orando um pelos outros, orando com os irmãos, com a igreja, senão nós vamos ficar pelo caminho, e isto não é bom. Amém? Então, se você precisar de uma oração, levante a mão, peça ajuda, ore junto, ore sozinho, converse com os seus pastores, com os líderes, com os irmãos, quem estiver mais próximo. Mas uma coisa é certa, o Senhor sempre está contigo. Uma vez que você está servindo a Ele, Ele vai estar contigo. Porque essa é a característica do nosso Deus. Na verdade, Ele quer sempre que nós terminamos a nossa vida num final feliz. Eu não estou dizendo que você vai ser... O final feliz pode ser, para nós, né, por incrível que pareça, é o céu.
Talvez os apóstolos, né, todos eles, inclusive começando por Jesus, que serviram a Deus, eu costumo dizer isso, né? Morreram crucificados, apedrejados, de cabeça para baixo, esquartejado, os discípulos lá da igreja primitiva. E nós não vamos passar nem metade do que eles, nem um terço do que eles passaram. E às vezes nós reclamamos, né, da vida, mas o Senhor espera mais de nós. Ele quer que nós estejamos bens para um único motivo. Nós possamos servi-lo no seu reino. Como? Através da igreja. Né? Na igreja, onde você presta o seu serviço e serve a Deus com alegria. Amém? Então eu queria agradecer ao pastor Paulo, a igreja, por esse momento, né? E um grande abraço para você e fique com Deus. Amém?